Fala pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que você viu esse vídeo aqui aí no seu feed de inscrições do YouTube, então recebeu uma notificação no seu celular, no seu e-mail e tomou um susto. Afinal de contas, o que raios de motivo você está assistindo a um resumo ludibriado, sendo que nem teve corrida essa semana? Bom, essa ideia aqui eu tô testando essa semana para quando a gente tiver naqueles meses quando não tiver corridas da Fórmula 1. Então, quando a temporada não estiver acontecendo, para a gente não ficar aqui sem salvar algumas das suas segunda-feiras, a ideia é a gente trazer aqui um vídeo falando de corridas antigas e também voltar com um vídeo mostrando os memes, né? Mas enfim, de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos ao seu primeiro resumo ludibriado retro. Como eu obviamente estou testando essa ideia aqui, não se esqueça de deixar aquele seu gostei para eu poder saber que eu posso continuar fazendo outras vezes. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, você já viu pelo título do vídeo, não adianta eu querer fazer muito mistério. No primeiro resumo ludibriado retrô, a gente vai relembrar um pouquinho aqui sobre o GP do Canadá de 2011. Uma das corridas mais malucas da história da Fórmula 1, mas se não dá para cravar que é a mais maluca da história, dá pra gente dizer com certeza que é a corrida mais longa da história da Fórmula 1. Foram 4 horas de duração, o que é aproximadamente o tempo que a Ferrari de 2020 levaria para dar uma volta em Nordschleife, né, se a Fórmula 1 corresse lá. E aí eu sei que você deve estar se perguntando, né, como que uma corrida durou 4 horas, sendo que o máximo é 2 horas. Então, é aí que entra o pulo do gato. Porque nessas 4 horas de corrida, na verdade, 2 horas a corrida estava interrompida em bandeira vermelha por causa da chuva. Mas isso a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, a questão é o seguinte, essa era a 7ª etapa do campeonato daquele ano e o nosso amigo Sebastian Vettel, que você que é mais recente aí na Fórmula 1, acompanha há pouco tempo, deve estar só vendo ele sofrer, empurrando aí esse carrinho de churros da Ferrari ao longo da corrida. Naquela época, Sebastian era um fenômeno, né? Já havia sido campeão no ano anterior pela primeira vez em 2010 e estava num ritmo alucinante em 2011. Das 6 corridas anteriores, ele tinha ganhado 5 e em uma delas, que foi a que ele não ganhou, ele ficou apenas na 2ª colocação. E aí eu deixo para você chutar quem foi o ganhador daquela corrida. Bom, se você acompanha a Fórmula 1 há pouco tempo e decidiu só de sacanagem chutar que o Lewis Hamilton foi o ganhador daquela corrida, você acertou. O GP da China foi a única corrida até então que o Sebastian não tinha ganhado, tinha ficado em segundo, e o grande Lewis Hamilton foi o vencedor daquela corrida. Lewis Hamilton, que não era mais um moleque abusado tanto assim, né, já estava no seu 5º ano na Fórmula 1, já havia até sido campeão mundial em 2008, mas como vocês sabem, é estritamente proibido falar sobre a temporada de 2008 da Fórmula 1 aqui nesse canal. Se você citar alguma coisa sobre isso, você vai ser banido, então apaga isso aí da sua memória, tá? Isso nunca existiu. O Lewis Hamilton, que apesar de estar já no seu 5º ano da Fórmula 1, como eu falei, ainda usava a sua skin de lançamento, né? A sua skin padrão, que era de cara de moleque novinho e cabelinho raspado, né? O cabelinho careca. Bom, no grid de largada, nas 2 primeiras filas, a gente tinha só Red Bull e Ferrari alternando aí. Então a gente tinha o próprio Sebastian largando na pole, tudo para mais uma corrida tranquila que ele ia disparar ainda mais no campeonato, largando na frente do Fernando Alonso, que vai voltar na Fórmula 1 ano que vem. Na 3ª colocação, o nosso digníssimo Felipe Massinha de Modelar, largando na frente de uma Red Bull que era a do Mark Webber. Na 3ª e na 4ª fila, mais um revezamento com o Lewis Hamilton e o Rosberg e o Jenson Button e o Schumacher. O nosso querido Rubinho Barrichello, que nessa época dirigia pela Williams, não teve final de semana muito bom, acabou largando da 16ª colocação. Um detalhe rápido, né, que muitos de vocês talvez não lembrem. Nessa época, o grid da Fórmula 1 ainda contava com 24 carros participando de uma corrida. Nós tínhamos 12 equipes disputando o campeonato, ao contrário de 10, né, 20 carros que nós temos atualmente. E aí acontece que a corrida não começou da forma como a gente está acostumado, com voltinha de apresentação,
largada normal, porque tinha muita chuva, muita água na pista e a corrida acabou sendo iniciada pelo safety car. Na verdade, não teve volta de apresentação, né? Volta de formação, como eles chamam lá na gringa. O safety car ficou dando mais voltinha com os carros em fila indiana pela pista, para poder ver se a chuva dava uma baixadinha, né? Os próprios carros ali passando pela pista já iam criando, né, um trilhozinho de pista mais seco também, que isso é muito comum de acontecer. E aí depois de um tempo aí do safety car dando mais voltinhas com o pessoal, nós tivemos a largada da corrida, uma largada lançada, como eu falei, diferente do comum, já que a situação da chuva estava bem pesada. O Alonso, logo antes da primeira curva, tenta atacar o Sebastião e conseguir pegar a liderança da corrida, não consegue fazer a ultrapassagem, só que um pouquinho mais atrás, aí nesse grid de largada, você que acha, né, que esse negócio do Hamilton atacar carros da Red Bull é uma coisa recente, né, por causa dele ter tocado o Albon no ano passado e esse ano, o Lewis Hamilton, desde essa época, ou seja, quase 10 anos atrás, já mostrava pra gente que não era muito fã de carros da Red Bull, porque na segunda curva ele dá um totozinho amigável no Mark Webber, faz o Mark Webber rodar, ele inclusive quase bate no próprio carro do Mark Webber. Então, desde essa época, a gente já tinha indícios de que o Lewis Hamilton não gosta de carros da Red Bull. E aí, como se esse incidente não fosse o suficiente, o Lewis Hamilton, um pouco depois, tenta fazer uma ultrapassagem no Jenson Button, que não vê o Lewis Hamilton no retrovisor, afinal de contas tinha muita água na corrida, não tinha como ele ver os retrovisores direito, e acaba espremendo o companheiro de equipe, o Lewis Hamilton, no muro, fazendo com que ele tivesse uma quebra na suspensão traseira. O pneu dele lá ficou todo bugadão, lá, blá, 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 blá. Tentou dar uma volta completa, não conseguiu, acabou abandonando no meio do caminho, parou o carro lá no ladinho da pista, saiu do carro e como o carro dele estava atravessado no meio do caminho, tiveram que chamar o safety car de volta já para poderem tirar o carro do Lewis Hamilton com segurança. Aí o pessoal foi lá, tirou o carro do Lewis Hamilton da pista, né? Arrumou a bagunça, vamos voltar para a corrida, só que teve um pequeno, grande detalhe aí. O Jenson Button, enquanto a corrida estava em bandeira amarela por causa desse incidente, acabou pisando um pouquinho mais, dando um gás a mais no carro, ultrapassou o limite de velocidade daquele momento da corrida que estava em bandeira amarela e acabou sofrendo como punição um drive-thru, que é quando o piloto precisa passar por dentro dos boxes, né, com a velocidade do carro reduzida. E aí, por conta disso, ele acabou caindo lá para as últimas colocações da corrida, ou seja, a corrida até então para o Jenson Button era terrível. E aí, corrida vai, corrida vem, Jenson Button obviamente lá atrás tentando fazer uma corrida de recuperação e acontece que a chuva volta, vai apertando cada vez mais, até chegar num ponto que eles chamam o safety car para poder segurar a galera, né, por segurança, para ver se as condições vão melhorar, e na verdade ela continua piorando cada vez mais, até chegar num ponto que não tem mais condição, a pista vira praticamente um rio, né? Sabe aquela propaganda de que os carros são como as lanchas e as motos são jet skis? Era praticamente esse o negócio. Não tinha como pilotar, era muita água, parecia Marginal Pinheiros, Marginal Tietê em dia de chuva, né? A pessoa que mora no Rio de Janeiro aí também, eu que sou do Rio de Janeiro conheço bem, sabe Praça da Bandeira? Que você chega lá, cospe forte no chão e acaba inundando o local. Tava basicamente nesse nível o negócio. Aí a direção de prova decide dar uma bandeira vermelha porque realmente não tem condições de correr naquele estado em que a pista estava. E é aí que entra o que eu comentei lá no início do vídeo. Foram 2 horas que a corrida ficou parada desse jeito com a bandeira vermelha, enquanto o pessoal esperava a chuva dar uma trégua para ver se voltava a ter corrida. Imagina que da hora que deve ter sido pro pessoal que foi assistir aquela corrida e fica naquelas arquibancadas abertas, tomando 2 horas de chuva sem nem saber se vai voltar a ter corrida, mano. Corrida de volta, pau na máquina, e aí algumas voltas depois, Jenson Button, que estava se recuperando na corrida, acaba tocando no Alonso, jogando o espanhol para fora da pista e faz com que ele fique preso em cima da zebra. Mano, o Alonso atolou numa zebra, velho. Não é que ele bateu com o carro dele ficou preso, danificado, né? Ou então ele ficou numa brita. Não, não. O Alonso conseguiu ficar atolado numa zebra.
Parecia que ele tava mandando uma manobra do Tony Hawk, mano, com um skate assim no corrimão, sabe? Né? Eles acabaram tendo que chamar o safety car mais uma vez para poder retirar o carro do Alonso ali com segurança. Ou seja, já tiveram 87 carros de segurança até aqui nessa corrida, né? Aí o pessoal foi lá, limpou a bagunça mais uma vez, o safety car entra nos boxes mais uma vez, a corrida vai ser reiniciada mais uma vez. Jenson Button na 21ª colocação, né, vem se recuperando, conseguindo subir várias posições aí, só que chegou um determinado ponto da corrida em que ele estava muito longe do pelotão da frente já, por mais que ele tivesse se recuperado bastante, ele estava longe da galera da frente, ou seja, o que poderia salvar ele de conseguir um resultado ainda melhor? Um safety car novamente, né? E aí você está sempre perguntando, pô, Lud, mas não é possível, teve muito safety car nessa corrida, vai ter outro safety car? Vai ter outro safety car, rapaziada. Por que aconteceu? Chegou num ponto da corrida em que o Heidfeld foi ultrapassar, acho que se não me engano, uma Sauber que estava na frente dele e acaba totozando a traseira do carro, deixa a asa dianteira dele molenga, parecendo um dente de leite, sabe? Que fica lá balançando, você fica soprando assim, ó, e o dentezinho fica balançando. Ficou a mesma coisa, ele deu um totozinho, a asa dianteira dele ficou lá balangando, o vento, obviamente, no carro de Fórmula 1 é muito forte. Quando ele acelerou, a asa soltou com tudo, ele rampou da própria asa, quase decolou, foi parar em outro planeta, acabou abandonando a prova também. E aí, obviamente, mais um safety car, o bilionésimo safety car da corrida, o que acabou sendo muito bom, como eu falei, para o Jenson Button, que estava se recuperando, mas chegou num ponto da corrida que ele não conseguiria mais chegar na galera da frente. O safety car acabou juntando todo mundo de novo. Aí lá vai o pessoal de novo, arrumar aquela bagunça de novo, entra o safety car de volta para os boxes e todo mundo implorando para essa corrida acabar logo, porque o pessoal achou que era GP do Canadá e não o GP de Le Mans. Não eram 24 horas de corrida. Jenson Button se recuperando, já estava colado no grupo da frente por causa do safety car do Heidfeld um pouco antes, foi se recuperando, chegou na galerinha ali da frente, tinha na frente dele o Mark Webber e o Schumacher disputando ali os três a segunda colocação da corrida, o Vettel lá na frente, tranquilo, leve e solto, né, já imaginando que a corrida estava ganha, e os três ali brigando pela segunda colocação. Primeiro, o Button passa o Webber, que erra ali a curva no Muro dos Campeões, acaba atravessando por fora da pista. Na hora de voltar, quase joga o carro em cima do Button. O Button conseguiu, como um gato, desviar do carro do Mark Webber, ganhou a terceira colocação e agora tinha que partir para cima do Schumacher, que estava fazendo uma excelente corrida até então e estava na segunda colocação. Um pouco depois, na área de DRS, o Jenson Button consegue passar também o Schumacher e assumir a segunda colocação da corrida, o que já era, cara, uma vitória moral já, se você imaginar o quanto de bosta que o cara passou nessa corrida e o quanto ele teve que se recuperar, né? Ok, qual que é o negócio? Como o pneu do Button estava muito melhor do que o do Sebastião, ele foi cada vez mais tirando o tempo do Sebastião. Foi tirando tempo, foi chegando no Sebastião. E chegando. Quando chegou na última volta, ele estava coladinho no Sebastião. Mas ninguém imaginava que ele ia conseguir passar, porque o Sebastião estava bem, estava tranquilo, e a pista não estava em condição de você sair muito do traçado e poder atacar o cara da frente. Aí eis que na última volta, não foi nem no início da última volta, foi do meio para o final da última volta, Sebastião, que estava liderando todas as voltas da corrida até então, né? Largou na pole, liderou todas as voltas da corrida, estava tranquilo na liderança, eis que Sebastião, em determinado momento, saiu daquele trilhozinho seco da pista que eu comentei, botou mais rodinhas no lado molhado da pista e acabou já dando o seu famoso Isbinala, a marca que seria registrada anos depois, quando ele fosse para a Ferrari. Já estava ali meio que ensaiando como que ele ia fazer no futuro, acabou entregando a primeira colocação na metade da última volta para Jenson Button, que
que levou o carro tranquilamente até a linha de chegada e ganhou a corrida. O Mark Webber ainda ultrapassou o Schumacher, inclusive, e conseguiu terminar na terceira colocação naquela corrida. Mas, apesar do campeonato ter sido bem tranquilo para a Red Bull e para o Sebastião naqueles anos, na verdade, todo mundo lembra de verdade dessa corrida em si, que foi uma corrida muito maluca e que, coincidentemente, eles acabaram não ganhando, galera. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar aquele gostei, como eu falei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê novamente na semana que vem num resumo ludibriado padrão que vai ser da corrida de Nürburgring lá na Alemanha da temporada desse ano de 2020 da Fórmula 1. Eu vejo vocês lá, um abração, valeu e fui!